Onde é que você está enxertado? Segundo a carta de Paulo, no capítulo 11 da carta aos Romanos, ele vai dizer que há um enxerto das tribos perdidas de Israel e dos gentios na boa oliveira. E o que seria a boa oliveira? Novamente, a gente volta ao tema de um ensino equivocado que é repetido por anos. E as pessoas acabam desenvolvendo um pensamento, quando na realidade o ideal, ou seja, a interpretação real, ela fica escondida, ela fica ocultada por causa de um ensinamento errado. Fica conosco aqui até o final, você vai entender o que é a boa oliveira e quem é a videira verdadeira. Há alguma diferença? É a mesma coisa? Eu sou Rabino Yosef Baruch, trazendo mais esse vídeo muito importante para a sua compreensão, mais uma vez com vocês. Shalom, shalom, meus queridos, estamos de volta com mais um vídeo para vocês. Hoje aqui nós vamos estar falando sobre a boa oliveira e a videira verdadeira. Realmente, será que a compreensão que se tem tido até hoje é a real? Quem é Yeshua de fato? Quem é o Messias? Ele é a oliveira? Ele é a videira? Nós vamos caminhar aqui dentro da carta de Rabi Shaul, do apóstolo Paulo. Vamos entender, e também na Bissorá, no Evangelho de João, vamos entender a mensagem que está sendo dita para nós, que foi dita para as pessoas, para as nações. É importante entender a mensagem real que está sendo passada. Bom, mas antes de entrarmos aqui no nosso vídeo, já quero pedir a você que dê o seu like aqui no nosso vídeo, compartilha, é muito importante o compartilhamento, não deixe de compartilhar para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação também, e se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito, acionando o sininho para que você possa sempre ter as notificações de quando nós fizermos mais um trabalho novo, mais um vídeo, mais um estudo, para você ser notificado. Bom, como nós falamos aqui, esse shiur de hoje se dedica a falar sobre a boa oliveira, a falar sobre a videira verdadeira, e nós vamos ter os detalhes sobre esses dois aspectos, sobre essas duas visões, ou melhor, sobre essas duas revelações de Deus para nós. Qual é a importância da real compreensão? Para que você possa entender aonde você está, em que você está conectado, em aonde você está enxertado. Então, vamos caminhar aqui, eu quero já compartilhar com vocês o nosso material, como sempre temos feito aqui, preparado sempre com muito carinho para vocês. E já também relembrar a todos, né, como sempre nós fazemos aqui, sobre a nossa ZIL, Azeite Yosef Yeshiva University, que é a nossa Yeshivá. E eu já quero deixar para vocês aqui uma informação que nós vamos começar agora, esse ano de 2025, né, com muitas novidades na nossa Yeshivá, uma carga horária muito intensa, aonde você vai ter as informações necessárias para que você possa aprender, crescer no conhecimento e na graça do nosso Mashiach Yeshua, para que você tenha acesso às informações que estão dentro da tradição judaica. Você vai estudar desde Sefer Bereshit, o livro de Gênesis, ao Sefer Hit Galut, ao livro de Apocalipse, dentro da visão dos sábios de Israel, das explicações, da exegese da língua hebraica. Ou seja, há muita coisa para se conhecer, um mundo de informações para você receber. Então, não perca tempo. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, você tem todas as informações necessárias para poder se inscrever na nossa Yeshivá. Então, não perca tempo, estamos aqui aguardando você para que esse ano possamos caminhar junto nas veredas do conhecimento. Baruchim Abaim, sejam bem-vindos à nossa ZIL, a nossa Azeite Yosef Yeshiva University. Bom, então vamos lá, vamos caminhando aqui dentro do nosso shiur. Como nós mencionamos sobre o tema da boa oliveira e a videira verdadeira. Quem é o Messias Yeshua?
né? Sempre há uma grande confusão, verdadeiramente uma grande confusão. E eu quero trazer essa claridade para vocês hoje aqui, porque é justamente esse tema que é mal interpretado, mal aplicado, que leva as pessoas a entenderem outra coisa. Então, eu quero que você caminhe comigo aqui dentro dos textos. É claro que nós precisamos já iniciar aqui com a carta de Rabi Shaul, a carta do apóstolo Paulo. Em especial esse verso 17, onde ele menciona, de fato, se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, ele vai continuar a sua dissertação, mas também o verso 24 também diz: porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Então a pergunta é, aqui no capítulo 11 de Romanos, Rabi Shaul está tratando de ensinar algo muito profundo. E muitas pessoas vão cometer o erro de interpretar essa boa oliveira como sendo o Messias. E é uma total ignorância do contexto geral. Existe um contexto geral. Olha o capítulo 1 desde o primeiro verso. Eu quero que você, veja comigo aí agora o capítulo 11, verso 1. Bom, diz assim o texto: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Olha como ele começa o capítulo 11. Ele está falando de quem? Do povo. De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Eliarro Hanavi, de Elias? Como fala Deus contra Israel, dizendo: Ó Adonai, matar os teus profetas e derribar os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma. Mas que ele diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da Hesed, da graça de Deus. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Então, o que eu quero que vocês compreendam aqui é que o próprio capítulo 11 já está falando do povo, o povo endurecido, o povo que rejeitou a mensagem que chegou. Ou seja, Israel decaindo de uma posição espiritual por causa da rejeição. Claro, tudo isso dentro de um propósito divino. Então, eu não posso descontextualizar o início da carta, se a carta já começa falando do povo de Israel. E mais abaixo no texto, aonde o verso que nós lemos aqui no nosso slide, os dois versos que ele vai falar, que alguém foi quebrado, como galhos que foram quebrados dessa boa oliveira, e no lugar desses galhos naturais foram enxertados outros galhos de uma outra árvore, um zambujeiro, onde foram enxertados contra a natureza na boa oliveira. Então, jamais essa oliveira vai ser Jesus, jamais essa oliveira vai ser o Messias, se o contexto está dizendo que quem foi endurecido, quem foi quebrado aqui, foram os galhos da boa oliveira. Quem é a boa oliveira é Israel. Eu quero que você acompanhe comigo aqui a continuação do nosso material, porque vai ser de suma importância. Ora, a interpretação que é corrente é de que essa oliveira é Yeshua, é o Messias, é Jesus.
e que as pessoas, depois de ter aceitado Jesus, foram enxertadas em Jesus. Não é esse o contexto. Quem é a boa oliveira? A boa oliveira é Israel. Israel, o povo de Israel que recebeu as promessas, é a boa oliveira. Vamos ver uma referência muito importante aqui. Irmiyahu Hanavi, Jeremias, capítulo 11, verso 16, está escrito: denominou-te Adonai oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Você consegue? Eu vou ler de novo para você. Jeremias, capítulo 11, verso 16. Denominou-te Adonai oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Você consegue entender que o próprio Deus está dizendo? Ele denomina Israel como boa oliveira, uma oliveira verde, deliciosos frutos que ela tem. Então, a boa oliveira cultivada no terreno de Deus é Israel, não tem nada a ver com o Messias. Esse é o cenário, né, de uma teologia deturpada, de uma teologia desviada do sentido real da palavra, que leva as pessoas a acreditarem em uma outra coisa. E, é claro, desvia o foco de Israel. Porque se Israel é a boa oliveira e as tribos perdidas e os gentios são enxertados na boa oliveira, então logo tem que se admitir, tem que se convir que as pessoas que aceitam o Messias, elas são enxertadas aonde? No povo de Israel. Agora, sabe para quem não é interessante? Para quem não interessa esse assunto? Não interessa nem para o judeu que não crê em Yeshua, em Jesus, e nem para a igreja que não quer nada com Israel. Então, esse assunto ficou isolado, porque nem Israel quer falar sobre ele e nem a igreja quer dar atenção a isso. A igreja que eu digo é o cristianismo nominal, cristianismo oficial da igreja de Roma. Não é? Então, assim, então o assunto fica que é sem atenção, quando o assunto real é esse. Aonde Deus, por sua misericórdia, tira de um lugar que não é bom, aonde é contrário à natureza, a boa oliveira, que é a oliveira cultivada no terreno de Deus, e ele enxerta nessa boa oliveira. Quem é essa boa oliveira? A nação de Israel. Então, logo, as tribos perdidas, elas são retornadas e reenxertadas. Os gentios são enxertados. Aonde? Em Israel. Para serem participantes da raiz e da seiva dessa boa oliveira. Sabe o que vai acontecer? Eu já tenho certeza que aqui no comentário vai ter gente discordando de mim. Quando a exegese do texto é essa, é esta. Isso aqui não é achismo da minha cabeça, não. Essa é a real interpretação do texto. Paulo começa falando no princípio, falando do povo de Israel, da rejeição, da decadência e da maneira como Deus resgata tudo isso. Você não pode descontextualizar para trazer uma ideia, que é igual nós falamos do outro vídeo também, né? Claro que as pessoas têm direito de discordar, mas tem que convir que teologicamente, dentro da exegese, da instrumentalidade da exegese, da interpretação bíblica, esse texto dessa carta, do capítulo 11, está falando de Israel e não do Messias. Vamos continuar, ainda temos mais aqui informações para compartilhar com você. Veja que coisa especial, você foi enxertada no povo de Israel. Então, quando a gente continua, a gente vai perceber que, de fato, Rabi Shaul, Paulo, no capítulo 11 de sua carta aos Romanos, fala analogamente de uma boa oliveira serem quebrados e no seu lugar serem enxertados galhos de um zambujeiro. O que isso quer dizer? A gente precisa compreender o que está sendo dito. A gente tem um contexto do primeiro século aonde ramos naturais nesta figura de linguagem representa todos os judeus? Não, representa os judeus daquela geração, porque foram eles que rejeitaram e logo eles foram quebrados. Claro, nós estamos falando dos judeus que rejeitaram, principalmente da liderança judaica daquele tempo. Foi quebrado, ou seja, foi tirado da boa oliveira
E quem é a boa oliveira? De Israel. E quem são os galhos de um zambujeiro? Olha, os galhos de um zambujeiro que estão fora da boa oliveira é a casa de Israel perdida, misturada entre as nações, e os próprios gentios. Então, a boa oliveira não é o Messias Yeshua, não é Jesus de Nazaré. Não! A boa oliveira é Israel. Israel, o povo de Israel, que recebeu as promessas, que foi plantado no jardim de Deus, que recebe o cuidado, o cultivo do próprio Deus. Então, mais uma vez, para ficar claro, os ramos naturais não representam todos os judeus do mundo. Não! Representam os judeus daquela geração em que rejeitaram Yeshua. A boa oliveira é Israel e os galhos de um zambujeiro é a casa de Israel dispersa junto com os gentios. Você consegue ver isso no texto? Porque o texto está muito claro, ele não precisa de muitas técnicas de interpretação ou de malabarismos para tentar interpretar, porque ele está muito direto. Rabi Shaul foi muito direto no seu ensino. O grande problema é quem pegou esse ensino e o que fez com esse ensino. É quem pegou o ensino de Rabi Shaul, do apóstolo Paulo, e como interpretaram o ensino dele. Então, se faz necessário, queridos, essa grande techuvá realmente, techuvá até mesmo de pensamento, ou seja, esse grande regresso, esse grande retorno às escrituras sagradas, à real interpretação das escrituras sagradas. Porque senão a gente mantém um ensino equivocado ou tendenciosamente reinterpretado para defender uma ideia de Roma, onde não é interesse que as pessoas sejam enxertadas em Israel, para que não viva os mandamentos de Deus, para que não viva de fato, né, o compromisso que Israel tem com Deus, mas somente as bênçãos, né? Somente as bênçãos que Israel tem direito, aí os que foram enxertados têm direito, mas não as obrigações. Não é incoerente isso? Não todas as bênçãos que Deus prometeu a Abraão, Isaac, Jacó, a Israel eu tenho direito. Mas e os mandamentos? Não, isso daí já acabou. Agora eu estou na graça. Não é incoerente isso? Você só desfruta das bênçãos, mas não tem compromisso em cumprir os mandamentos de Deus. É claro, quando eu falo cumprir os mandamentos de Deus, eu estou falando aquilo que compete a cada um. Não é? Ninguém nunca vai cumprir 613 mandamentos. Os 613 mandamentos estão divididos em várias classificações. Né? Mas o que compete a um homem, o que compete a uma mulher, ou seja, devemos viver, devemos cumprir. Essa é a nossa obrigação. E é claro que nós vamos desfrutar das mesmas bênçãos que os pais no passado, que o povo em geral, de todas as gerações. Mas não terminou aqui, eu peço a você que continue conosco, não esqueça aqui do seu like, tá? Não esqueça aqui de se inscrever no canal se você não é inscrito. E olha, por favor, compartilhe o vídeo, compartilhe aqui, tá? E comente embaixo o que você está achando desse shiur. Bom, o Messias, Yeshua, quem é então Yeshua, né? Se Jesus não é a boa oliveira, então quem ele é? Ora, ele mesmo se autoproclamou a videira verdadeira. O que é videira? Videira é pé de uva e oliveira é pé de azeitona. Da azeitona se faz azeite e da uva se faz vinho. São duas coisas totalmente diferentes. E Yeshua diz que ele é a videira verdadeira, lá na Absurat Yohanan, no Evangelho de João, capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Então, quando a gente analisa Yeshua sendo a videira verdadeira, ou seja, o pé de uva, a gente vai entender que quando a gente olha para a videira, a gente vê qual é o fruto da videira. O fruto da videira é uva. E a uva espremida, ela dá o quê? O vinho. Que representa, no sentido messiânico, a alegria no Messias, porque o vinho representa a alegria. E, ao mesmo tempo, também vai representar o sangue do Messias, trazendo uma alusão ao sofrimento, ao derramamento do sangue, né? Ou seja, por intermédio da morte, da traição que foi feita com o Messias. Então, quando a gente olha para essa figura, a gente vê Yeshua totalmente conectado ao sentido de videira verdadeira, o pé de uva.
E todos os que aceitam o Messias Yeshua, pelo mesmo Messias, o Messias Yeshua, é enxertado na boa oliveira, que é Israel, e passa a fazer parte do povo de Israel espiritualmente. Por essa razão, você deve viver como a oliveira. Por que você deve viver como a oliveira? Pois agora você faz parte da raiz dela. Agora, a raiz dela, que é representada pelo quê? Pela Torá, pelos mandamentos de Deus e as promessas divinas. Logo, então, a raiz proporciona para você a seiva, que é o quê? O Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, o Espírito de Hashem, o Espírito de Deus. Você consegue perceber que são dois sentidos diferentes, são duas aplicações diferentes. É lamentável como distorceram esse ensino real. Estar na videira verdadeira é estar conectado com o Messias Yeshua. É crer nele, é viver nele, participar dele, de sua seiva, é dar os frutos dele, ou seja, os mesmos frutos que ele deu. É ter a mesma identidade. Porque sem ele, sem o Messias, nada podemos fazer. Sem ele, não podemos dar bons frutos. Sem ele, o fim é ser quebrado e lançado no fogo. Então, é muito importante ter a real compreensão dos textos, aonde nós entendendo que aquele que aceita o Messias é enxertado na boa oliveira, que é Israel, se torna participante da sua seiva. E, estando conectado na videira verdadeira, o Messias Yeshua pode dar bons frutos. Eu quero que você entenda que isso aqui é a aplicação de duas realidades espirituais. Por isso a comparação é feita com duas árvores diferentes, com dois tipos de frutos diferentes. Quando o Rav Shaul está falando da boa oliveira, ele está referindo-se a Israel. As pessoas sendo enxertadas em Israel, para ser participante da raiz e da seiva da boa oliveira, ou seja, que é o povo de Israel. Agora, no quesito Messias, naquilo que diz respeito à palavra do Messias, a comparação é feita a uma videira verdadeira, aonde ali você também está conectado nele, você recebe dele, você dá fruto por intermédio dele. Então são duas realidades diferentes. O grande problema é que a interpretação de muitos teólogos trouxeram para a oliveira a figura do Messias. Então descaracteriza Israel, descaracteriza a responsabilidade e o segredo maravilhoso das pessoas que aceitam a Yeshua serem enxertados no povo de Israel para serem participantes das bênçãos, serem participantes dos mandamentos divinos, serem participantes da vida de Israel espiritual. Será que você compreende o que a gente está tentando passar para você? Porque é lamentável como se perpetua um ensino equivocado. E eu volto a dizer que muita gente ainda assim não vai entender o que eu estou dizendo. Né? Muita gente, na realidade, não é não entender, é não aceitar o que eu estou dizendo. Porque não existe esse sentimento por parte do judeu tradicional que não crê em Yeshua. Ele não quer jamais que cristãos ou não judeus vivam o judaísmo, né? É uma exclusividade para eles. Eles não querem que ninguém se aproxime da Torá. O ensinamento até dos Bnei Noach, né, que acabam se tornando Bnei Nada, é não viver os mandamentos da Torá, porque foi dado para o povo judeu. Se você não é judeu, você não deve viver o mandamento da Torá. Né? Ou seja, ignorando todos os princípios do que foi estabelecido para nós na Torá. Né? Que a Torá foi dada no Monte Sinai, não foi só para os hebreus, para o povo de Israel, foi dado para o mundo. Né? Lá tinham 70 nações saindo do Egito, que Deus já estava considerando como Israel, se eles assim aceitassem a Torá. Então são várias coisas, né? As pessoas só sabem falar, né? Mas elas realmente, quando vão para a internet falar, elas acabam negando a mesmo que os sábios falam, né? O que os intérpretes da Torá falam. Então o objetivo mesmo é só atacar, porque eles não querem que ninguém viva a Torá, não querem que ninguém se aproxime de Israel. E por outro lado, você tem uma gama de teólogos cristãos que não quer se envolver com Israel, ele não quer ter compromisso com a lei de Deus e com os mandamentos de Deus. Então, realmente, esse tema é um tema que fica isolado. Quem é que está se aproximando e reivindicando esse tema? Todos aqueles que estão fazendo chuvar,
estão regressando para a Torá, né? Como nós mostramos para vocês aqui, esse verso de Rav Shaul, ele vai ser muito importante para a compreensão. A importância que tem essa carta de Rav Shaul aos Efésios, capítulo 2, que vai dizer desta forma, capítulo 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos antes, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com o Messias, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais no Messias Yeshua. Aí a gente salta um pouquinho, ele vai dizer assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, esse é o verso 11, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Que naquele tempo estava sem Mashiach, separado da comunidade de Israel, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora, veja isso, mas agora, no Messias Yeshua, vós que antes estavam longe, já pelo sangue do Messias chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Não é Israel que se torna gentio, é o gentio que se torna Israel, gente. Essa é a regra da fé. Derrubando a parede da separação que estava no meio. Mais um pouco à frente ele vai dizer: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, queridos, veja que incoerência há nos ensinos dos teólogos atuais. Não é só dos atuais, né? Isso vem lá de Roma, porque a interpretação que eles vão dar é justamente para manter aquele monopólio romano. Quando a Escritura e o próprio ensino de Rabi Shaul está dizendo os gentios e as tribos perdidas foram enxertados na boa oliveira. E aquele que era estrangeiro, agora ele faz parte do povo. Aquele que estava longe, agora chegou perto. Gente, não se tem como negar o que está escrito. Que você não se tornou uma coisa à parte de Israel. Não, você foi enxertado no povo de Israel para fazer parte da seiva, para fazer parte da raiz. Então, interpretar que a oliveira é o Messias é tentar desqualificar a interpretação real do texto. Que você, que não é judeu nem descendente do povo judeu, você foi enxertado através do Messias no povo judeu, no povo de Israel. Principalmente eu estou falando no âmbito espiritual, né? Porque para se tornar um judeu fisicamente tem que passar por toda uma legalidade de conversão e documentos. Estou falando espiritualmente. Logo, então, a Torá foi dada para você também viver os mandamentos de Deus intensamente, com muita alegria. E é claro que o Messias de Israel é representado pela videira verdadeira, onde nós temos que ter a compreensão real de que devemos estar nele, edificados nele, para dar os frutos que ele deu e que ele dá. Não é? Então, queridos, eu espero que esse ensinamento tenha alcançado você, para que você possa fortalecer a sua fé, a tua emunat Yeshua, a sua fé no Messias de Israel, e entender que ele te deu acesso a ser parte da boa oliveira, fazer parte do povo de Israel, viver intensamente esses mandamentos divinos, receber essa seiva dentro de você e dar esses frutos bons, e os frutos dos cumprimentos dos mandamentos e de estar ligado, conectado a tudo que Deus prometeu ao povo de Israel. Bom, queridos, nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui. Mais uma vez, peço a você que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, mostre para as pessoas que as pessoas não estão desconectadas. Não, elas estão conectadas ao povo de Israel, participantes das bênçãos do povo de Israel, por intermédio do Messias
Yeshua que enxertou a todos os gentios e também as tribos perdidas de volta na boa oliveira. Que o Eterno vos abençoe. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom. Estamos aqui apresentando a vocês o nosso curso de judaísmo da fé aos costumes. Um curso que nós preparamos especialmente para você que está buscando conhecer mais sobre o judaísmo. Muitos de vocês buscam informações confiáveis ou estruturadas sobre o judaísmo, mas o que vocês encontram? Na realidade, só fragmentos. São muitos fragmentos espalhados pela internet. No meu curso, eu reúno todos esses conhecimentos de uma forma organizada e fácil, onde você pode absorver o conhecimento de uma forma muito tranquila e sim adquirir mais conhecimento sobre todo esse universo do judaísmo que você tanto busca. Clique aqui no link da descrição para ter acesso a esse conteúdo exclusivo que preparamos especialmente para você.